Boa noite. Como passaram o final de semana? Eita glória, que maravilha, né? Irmãos, como já é conhecido de todos, mas quem de repente for assistir esse vídeo posteriormente, não saiba, eu me chamo Mônica, sou casada, tenho 2 lindas filhas e sirvo neste grupo de oração para a honra e glória do Senhor há mais de 11 anos. Amém? Irmãos, o Senhor Deus, Ele é maravilhoso. E como Celiane pôde traduzir para vocês aqui um pouquinho do que nós vivemos este final de semana. Nós estávamos em missão esse final de semana, missão da Renovação Carismática Católica, por isso nós estivemos todo o tempo aqui na festa de São Pedro, todos os dias e ontem à tarde também. Mas eu aprendi uma coisa muito bacana nos Atos dos Apóstolos, e eu queria partilhar com vocês, até para a compreensão dos irmãos, em alguns momentos, que nos vemos, às vezes, ausentes aqui. Me recordo que tinha alguns discípulos que foram questionar porque receberam reclamação dos apóstolos que tinham saído para pregar o evangelho, que tinham saído para interceder, curar, que tinham saído na missão de pregar a palavra, de orar pelos outros. E as primeiras comunidades, elas tinham tudo em comum, dividiam entre si tudo em comum, e os apóstolos, como bem foi dito aqui na nossa festa, como Pedro, ele é quem norteava toda aquela comunidade, e em especial aqueles mais necessitados, as viúvas, aqueles que não tinham renda. Era compromisso dos apóstolos a dividir tudo e cuidar dos que estavam passando fome, das viúvas que não tinham renda. E algumas pessoas chegaram a questionar, dizendo: vocês só estão preocupados com a questão da pregação do evangelho, e nossas viúvas, nossos órfãos estão ficando abandonados. E aí, Pedro e outros apóstolos sentiram por bem fazer uma reunião, um encontro, e designar pessoas para que cuidassem das viúvas e dos órfãos, que cuidassem da parte da alimentação, do cuidado, do zelo de ir visitar aquelas pessoas, enquanto outros apóstolos cuidavam da pregação, da oração. E assim nós vivemos isso esse final de semana. Alguns de nós esteve aqui colocando a mão na massa ontem, por exemplo, e outros de nós estavam cuidando dessa parte da oração, de cura interior, de nos abastecer para chegar aqui e dividir tudo isso com vocês, porque o corpo ele precisa de alimento físico, mas ele também precisa de alimento espiritual. Amém? Então eu creio que a partir desse momento, quando vocês não nos verem aqui, um de nós, na mão na massa, vocês vão lembrar dessa palavra de Atos dos Apóstolos e irá compreender a nossa missão, que é de cuidar tanto da parte material, físico, da parte do corpo, mas também da parte do espírito. Amém? Então, amados, para essa noite, achei muito propício, o Senhor preparou para nós um tema belíssimo, onde Ele diz assim: ficai atento à minha voz, desejo falar contigo. O Senhor foi muito direto. Ele poderia dizer: ficai atento à minha voz, atentos à minha voz, desejo falar convosco, e aí seria algo geral. Mas o Senhor vem e diz a nós: ficai atento, ficai atenta, ou seja, o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar com você. Ficai atento à minha voz, porque Deus nos fala todo o tempo. Muitas vezes nós não ouvimos o que Deus fala, porque nós estamos de um barulho interno e externo, muitas vezes, que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. O padre falou sobre isso ontem aqui na missa. Ou foi lá no encontro? Em algum lugar ontem eu ouvi isso. Acho que foi no encontro.
Mas eu me recordo, o padre falou também algo desse tipo, que muitas vezes nós vivemos um barulho muito grande e nós buscamos o Senhor, nós procuramos resposta no Senhor, mas o Senhor nos fala, o Senhor vem e estende a mão amiga e nós não vemos que é o Senhor a nos falar. O Senhor vem e nos toca e nós não vemos os que é o Senhor a nos tocar. E quando eu era criança, eu ouvi uma historinha que dizia assim, que um homem queria falar com Deus e queria ouvir a voz de Deus. Então ele estava em casa e ele dizia assim, Senhor, todo mundo fala que o Senhor fala conosco e eu quero ouvir a tua voz, então fale comigo. De repente um vento forte entrou na janela e ele não entendeu que era Deus falando com ele e fechou a porta da janela para que ele pudesse, naquele silêncio, ouvir a voz do Senhor. E aí ele foi para a floresta e quando chegou na floresta, as árvores balançavam de um lado para o outro e era Deus falando com ele, ei, eu estou aqui. Mas ele estava tão inquieto dentro de si, entendendo que Deus só falava com ele do jeito que ele queria que Deus falasse, que ele não conseguiu compreender que Deus estava ali e que Deus já estava a falar com ele. Veio um pássaro e cantou e ele não entendeu que era Deus querendo falar com ele. E o Senhor tentou se manifestar de várias maneiras, mas ele não compreendeu e ele foi embora para a tua casa. Poxa, Deus não falou comigo. E Deus todo o tempo estava a falar. Por isso o Senhor diz a nós nessa noite, ficai atento, ei, eu estou falando, você não está ouvindo, você não está compreendendo, mas eu estou a falar. O que falta? O que mais falta para te abrir os ouvidos, para te abrir os olhos e perceber que sou eu? Amados, muitas vezes nós perdemos de vista a voz do Senhor, por conta do barulho das vozes internas e externas que nos rondam, que nos assustam, que nos atemorizam muitas vezes. Mas hoje o Senhor quer dizer a nós que Ele quer falar conosco no silêncio. E se vocês perceberam, quando nós nos silenciamos, ninguém falou nada. O Senhor tocou a cada um, mas tocou no silêncio. Porque no silêncio também o Senhor fala. Mas eu quero que você abra aí a tua palavra no livro do Apocalipse, Apocalipse 21. Apocalipse 21, último livro da Bíblia, fácil demais de encontrar. Apocalipse 21, versículo 3 ao versículo 7. E nós vamos ver que o Senhor nos fala. E o mesmo que o Senhor falou com João, nessa noite o Senhor deseja falar comigo e deseja falar com você. Porque foi Ele mesmo que brotou esse tema em nosso coração. Ficai atento à minha voz, desejo falar contigo. Apocalipse 21, versículo 3 ao 7. Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. E escuta. Eu ouvi uma voz forte que vinha do trono. Ela dizia: esta é a tenda de Deus, com os seus seres humanos. Deus vai morar com eles. Serão eles os seus povos e Ele, o Deus com eles. Será o seu Deus. Deus vai enxugar toda lágrima dos olhos deles. E não existirá mais morte, nem aflição, nem choro e nem dor. Porque as coisas antigas já foram embora. Aquele que está sentado no trono disse: eis que eu estou fazendo novas todas as coisas. E me disse: escreva isso, porque essas palavras serão fiéis e verdadeiras. E me disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu darei de graça da fonte de água viva a quem tiver sede. O vencedor receberá esta herança. Eu serei Deus para ele, e ele será um filho para mim. Palavra do Senhor.
eu ia lendo essa palavra e meu coração ia aquecendo. E eu vi que o coração de vocês também aqueceu, porque Maurício, ela botou um sorriso no rosto quando ela parou de ler. Irmãos, vocês perceberam, o Senhor disse que está tudo completado. O Senhor disse a nós que Ele vai falar conosco. Se nós ouvirmos, se nós pararmos para ouvir a voz dEle, Ele vai falar conosco. E Ele ainda diz mais que do trono onde Ele está, Ele vai jorrar uma fonte de graça com água viva. Com água viva, e que não vai mais haver choro, não vai mais haver dor, não vai mais haver lágrimas. Olha o que o Senhor diz a nós. Basta apenas que nós, como João, nos coloquemos de joelhos diante dele e que nós possamos receber desse trono essa água que traz vida, vida nova, que purifica, que sara, que brota uma alegria em nossos corações, mesmo que nós tenhamos motivos de sobra para estar tristes com as coisas externas. O Senhor diz a nós nessa noite que tudo se completou. E quando eu ia lendo, o que via em meu coração, amados, é que tudo se completou. Vinha a nós que ali está o trono. E que Ele está lá sentado, esperando eu e você nos prostrarmos de joelhos diante dEle, nos silenciar e ouvir o que Ele tem para nós. E muitas vezes o que Ele tem para nós não é o que nós buscamos nele, não. Porque muitas vezes o que nós buscamos é passageiro. Muitas vezes o que nós buscamos não vai saciar a nossa vontade. Mas Ele diz a nós que daquele trono vai jorrar uma fonte de água viva. Vai jorrar cura, vai jorrar libertação. Vai jorrar uma vida nova. Vai jorrar toda a graça. Toda a graça que você almeja alcançar vai jorrar daquele trono. E a única coisa que eu e você precisamos é nos colocar diante dele. A única coisa que eu e você precisamos é nos silenciar diante dele, porque ele diz: ficai atento. Então é silenciar por completo, silenciar o teu coração, se colocar diante do Senhor e deixar que Ele fale. E deixar que dele emane toda essa água que vai matar a tua sede. Você que veio aqui sedento nessa noite, você que anseia sair daqui repleto, você que deseja sair daqui transbordando de amor, de graça, de água viva. Você que deseja sair daqui, mesmo que lá fora você encontre motivos para te deixar triste, dentro de você algo vai pulsar. Ei, eu estou aqui, confia, espera. Se for preciso, volta lá no trono. Quantas vezes sentir necessidade, volta lá. O Senhor está dizendo a mim e a você nessa noite: vocês desejaram que eu estivesse aqui, e aqui eu estou. Não me deixe sozinho. O Senhor nos deseja no trono. O Senhor está sentado no trono e nos deseja de joelhos diante do trono, para que de lá Ele possa fazer jorrar uma fonte de água viva, que vai restaurar a nossa alegria. Toda tristeza, todo pranto será transformado em alegria diante dEle. Amém? Quero perguntar a você se você deseja experimentar essa água viva. Deseja? Você está sedento? Oh, glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o nosso Deus.